E eu senti no meu espírito a necessidade de nos unirmos como igreja, para nos colocarmos de joelho por uma causa, ou por duas causas, ou por três causas, ou por mais causas. Observe Efésios capítulo 3, que é o texto referência para a nossa ministração. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. Ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma prática comum, e deve ser uma prática comum, nos ajoelharmos. Mas alguém pode dizer: apóstolo, mas Deus só ouve a oração de quem está ajoelhado? Absolutamente não. Mas quando nós olhamos desde o Velho Testamento e também no Novo Testamento, era uma prática, um hábito, as pessoas se prostrarem, se dobrarem, se curvarem, ou ajoelharem diante de Deus. Não quer dizer que Deus apenas ouve uma oração de quem se coloca de joelhos. Algumas pessoas, na verdade, ela pode até se colocar de joelhos na questão física, e dentro de si, elas estarem em pé, é possível. E outras pessoas estão em pé, mas elas estão quebrantadas e contritas e se rendem diante de Deus. Mas é importante atentarmos para isso, era o que ele fazia. Por esta causa, eu me coloco de joelhos. Como é importante nós tirarmos um tempo, mesmo que seja alguns segundos ou minutos, para nos ajoelharmos. Queridos, nós vivemos num contexto em que as pessoas estão correndo tanto. É possível que as pessoas, quando elas adentram este lugar, mesmo quando o ministro de louvor, com a equipe de louvor, vem com a intensidade para trazer as pessoas para o trono, algumas pessoas demoram até 2, 3 louvores para se desconectar uns dos outros e se conectar ao trono. É verdade ou não é verdade? Verdade. Eu sei que do esforço do ministro aqui, vamos lá, levanta a mão. Não precisava nem se mover assim. Nós já entrando nesta nova dimensão, mas nós temos dificuldades de nos desconectarmos mesmo do mundo exterior e adentrarmos nessa dimensão espiritual. Interessante quando as pessoas têm um gesto de oração, elas curvam as mãos, colocam as mãos assim, né? E parece que é um ato de concentração. E algumas pessoas era um ato de rendição, quando alguém disse que era quando alguém ia ser decapitado ou morrer, colocava as mãos assim, desesperado: pelo amor de Deus, não me mata não. Tem o seu sentido, seus significados, mas como um ato de concentração. É preciso que esforço mesmo, para sairmos da dimensão do homem natural, ou mesmo do homem carnal, e entrarmos na dimensão espiritual. E o apóstolo Paulo, ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Ele vai entrar num nível de oração, de intercessão. E depois, no final, vou falar a respeito das áreas que ele ora pela igreja. Mas eu quero ir para um outro texto que está em Reis, 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Esse texto, eu citei esse texto outro dia, mas não li o texto. No capítulo 13, eu vou ler o versículo de número 11. Versículo 10. 2 Reis 13, 10. Diz assim: no 30º ano de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás. Olha só, no 30º ano, no 37º ano de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. O reino havia se dividido. Versículo 11: fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel e continuou neles. Nós aprendemos que a base para a operação de Satanás é a transgressão, é o pecado. Jeoás, ele começa a reinar, e ele comete os mesmos pecados de Jeroboão. Ele desenvolve um sistema de abominação e continua nas mesmas transgressões de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel. Fala: apóstolo, mas o primeiro rei de Israel não foi Davi? Aí vai confundir a sua cabeça, porque o reino se divide: o reino do norte e o reino do sul.
o reino do sul, a capital é Jerusalém, e a tribo de Judá, ela assume o governo. É a tribo que preserva os princípios e os preceitos da palavra. A tribo de Judá e de Benjamim, e as outras 10 tribos desenvolvem um outro reino, chamado Israel, no norte de Israel. E ali eles constroem muitos altares a deuses estranhos. É interessante porque Jeroboão, quando ele percebe que o povo vinha para Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus, ele constrói uma miniatura do templo de Jerusalém, lá no norte de Israel, e ali ele constrói imagens de ouro, para que o povo não saísse daquela região e viesse para Jerusalém, para adorar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então a nação se divide, o reino do norte e o reino do sul. E ele comete todo tipo de abominação, e Jeoás, ele envereda pelo mesmo caminho de Jeroboão. Nós aprendemos, entendemos, Provérbios 26, 2, como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, a maldição sem causa, ela não encontra pouso. A maldição sem causa não encontra pouso. Diga, maldição sem causa não encontra pouso. A maldição, o que é a maldição? Quando você olha para o livro de Deuteronômio, capítulo 28, a primeira parte do livro fala a respeito das bênçãos, aqueles que obedecem os preceitos, os mandamentos e os estatutos do Senhor. Para muita gente, os estatutos do Senhor, os seus mandamentos são pesados. Na cabeça de muita gente, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, eles foram estabelecidos para nos privar do prazer, do gozo e da alegria da vida. Mas absolutamente não. Os preceitos e os mandamentos do Senhor, eles foram estabelecidos para nos preservar-nos na nossa alma, para que caminhemos em pureza, em todas as áreas da nossa vida. Esses são os preceitos e os mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que em os guardar, há grande recompensa. Depois nós vemos em Deuteronômio capítulo 28, a parte B, a última parte do capítulo, está ali relacionada às maldições. Todo tipo de enfermidade, pobreza, miséria, ruína, escassez, céus fechados, isso faz parte de maldição. Mas é tão tremendo entendermos e compreendermos. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Você pode dar um aplauso a ele? Você pode se desvencilhar de toda a maldição, vivendo o quê? Os princípios da palavra e trilhando o caminho da obediência. Agora eu quero ir para esse texto. Vamos mais um pouquinho para frente. O versículo de número 14. 2 Reis 13, 14. Atente para o texto. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Como que a mesma visão que Eliseu tinha tido quando Elias foi levado aos céus. É a mesma expressão: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flechas. Atente para isso. Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Efeque, até os consumir. Diga comigo: até os consumir. Tu ferirás os sírios em Efeque, até os consumir. Disse mais, o versículo 18: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. E ele a feriu quantas vezes? 3 vezes e cessou. O homem de Deus se indignou muito contra ele. O homem de Deus de vez em quando se indigna. Não queira ver a indignação de um homem de Deus. Alguém diz verdade. É medonho, dá medo. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido.
então terias derrotado os sírios até os consumir, mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. Mas agora só 3 vezes. Versículo 25 diz: então Joás, filho de Jeocais, retomou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado na guerra, nas mãos de Joacás, seu pai. 3 vezes Joás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Quantas vezes ele derrotou? 3 vezes. Eu tenho um arco aqui. Como é bom ter discípulo. Davi um dia, ele suspirou, ele falou: ai, que me dera beber água das fontes de Belém. Só isso. Olha só. Ele simplesmente suspirou: quem me dera beber água das fontes de Belém. Mas era um lugar perigoso. E Davi estava como que um refugiado, fugindo. 2 valentes de Davi saíram e foram às fontes de Belém e trouxeram água para ele. Olha só. Davi não toma água, ele derrama água, porque aquele era o preço da vida dos 2 valentes. Hoje eu estava na igreja e disse assim: poxa, quem me dera ter um arco com uma flecha. E um discípulo: deixa comigo. E ele encontrou um arco para mim. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do discípulo. Eu não vou falar o nome dele não, que é o pastor Breno. Para aqui, estou brincando. Pastor Breno, pega você o arco. É você, Felipe. Vai para lá, pelo amor de Deus, vira para cá não. Ele sabe atirar muito bem. Olha só, isso é um arco. Retesa o arco. Cuidado do rapaz lá, pelo amor de Deus. Vai. Pode tirar? Não, pelo amor de Deus. Olha só. Eliseu, ele diz: pega um arco e pega flechas. Joás, ele faz o que Eliseu ordenou que ele fizesse. Mas ele feriu a terra apenas 3 vezes. Você sabe como chama aquele porta-flechas? Aljava, isso, Clodoios. Aljava. Pergunta para mim, quantas flechas cabem numa aljava? Pergunta aí. Mais uma vez. Alguém tem a resposta? Depende do tamanho da aljava. O Clodoios diz 6 ou 7, mas depende do tamanho. Tem aljavas que cabe 6 ou 7, tem aljavas que cabe maior. Depende do dono da aljava. Se fosse eu gostaria de colocar ali umas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas a aljava também fala dos filhos. O salmista, ele diz: feliz é o homem, bem-aventurado o homem, que enche dele a sua aljava. Olha só, que tem muitos filhos. Então, se a aljava cabe 20 flechas, é como que alguém pudesse ter 20 filhos. Então, uma aljava, alguém tem aljava com 1 flecha, tem alguns com aljava com 2 flechas, depende da quantidade de filhos. Estou brincando. Olha, vocês não estão entendendo, né? Mas vão entender. O profeta disse: abre a janela para o oriente, era para a região da Síria, diz: lança as flechas. Ele não tinha apenas 3 flechas, ele tinha muitas flechas, mas ele lança apenas 3 flechas. Ele diz: você perdeu a oportunidade de aniquilar, destruir, consumir os sírios, mas apenas agora você vai apenas feri-los. Obrigado. Preste atenção. O que isso quer dizer para nós hoje? Isso fala 2 coisas. Primeiro, a obediência. É importante obedecer? Lógico que é importante obedecer. Mas não basta apenas a obediência. É preciso termos intensidade e paixão naquilo que nós nos propomos a fazer. Preste atenção. Na sua chamada profissional, não basta você ser um funcionário bonzinho. É muito mais que isso que se exige de alguém que trabalha numa empresa ou faz parte de qualquer tipo de trabalho. Nós precisamos de pessoas que vão além disso. Ele é obediente, ele é bonzinho. Vamos dar um serviço para ele, porque ele é bonzinho. Tem que ser mais que isso. Diga, tem que ser mais que isso. Aqui 2 coisas. A obediência, ele obedece. Mas ele não foi intenso. Faltou colocar paixão. Esta chamada que temos diante de nós, por esta causa eu me coloco de joelhos, é para que nós saiamos do nível simplesmente da obediência da oração. Porque a oração para nós não é nem opção, é uma chamada. É uma ordem divina, essa comunhão com Deus através da oração. Orai sem cessar.
Não é uma opção. Se a Bíblia diz orai sem cessar, é como que uma ordem. Mas é muito mais do que simplesmente orar sem cessar. É orar com paixão. É orar com coração. É onde vai fazer a diferença. Nesses dias, nós entraremos nesta dimensão. No ato da obediência, mas muito mais do que isso, colocarmos o nosso coração. Sermos intensos na nossa intercessão e na nossa oração diante de Deus. Nós vamos ferir a terra, não simplesmente pelo ato da obediência, 2 ou 3 vezes. A gente vai além, dentro de uma consciência profética, para aniquilar, consumir o nosso inimigo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você já tem lutado há tanto tempo. Talvez você já tenha até se acostumado a administrar os problemas. Eu não estou falando aqui, queridos, de provações, porque Deus ele nos prova, e passamos por provações. E a Bíblia diz em Tiago 1, tende por muito gozo, muita alegria, o passardes por várias provações. Como alguém vai ter alegria e gozo em passar por muitas provações? Mas ele diz, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve em vós a perseverança. Então tem de grande gozo passar por provações, sabendo, a certeza, o que a provação vai gerar em nós, perseverança. Então nós muitas vezes passamos por provações, mas existem algumas coisas que não são provações, muitas vezes são resistências de Satanás, para nos impedir de vivermos a plenitude daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Definitivamente Jesus quer que você tenha uma vida e desenvolva uma vida em abundância. Você tem dúvidas disso? Sim ou não? Absolutamente. Então esse é o desejo do coração de Deus. Nós vamos lutar, nós vamos pelejar em oração, intercessão e súplica, para que possamos romper nesta dimensão da escassez, da limitação da nossa alma e das nossas conquistas pessoais e familiares. Mas você não vai só agora, nós vamos juntos. Neemias, quando ele estava no cativeiro da Babilônia, Neemias ele desenvolvia uma função muito importante para o rei. Ele era copeiro do rei. Pergunto, como se veste um copeiro de um rei? Com as melhores vestimentas. Ele comia e bebia, primeiro que o rei, porque ele tinha que provar, experimentar. Então ele comia da melhor comida, e ele bebia dos vinhos mais excelentes. Então ele estava bem. Mas quando ele foi informado a respeito dos seus irmãos, que estavam em Jerusalém, a cidade destruída, e eles debaixo do opróbrio, ele se volta para Deus. Você pergunta, apóstolo, está tudo bem com você? Eu vou dizer para você, está tudo bem comigo. E é possível que você pergunte para a pessoa que está perto de você, ela vai dizer, comigo também. Mas é possível que nós tenhamos em nosso meio pessoas que precisam de um rompimento em qualquer área da sua vida, não sei. Qual é a área da sua vida que você precisa romper? Quem sabe na área de saúde. Você já vem lutando com uma enfermidade e o tempo tem se prolongado. E você vai se desgastando. Nós vamos junto com você. Nós vamos junto com você para que você alcance a resposta e você alcance o seu milagre, que vem a intervenção de Deus. Talvez seja na sua área profissional. Alguns podem ser na questão de relacionamento, casamento, não sei. Outros na questão de libertação, de dependências químicas, seja lá o que for. Eu não sei qual é a área da sua vida. É possível que para algumas pessoas as coisas estejam indo tudo bem. Você esteja vivendo os melhores dias da sua vida. Mas é possível que esta pessoa que esteja ao seu lado, bonitinha do jeito que ela está, por dentro dela, ela está vivendo uma guerra. E nós vamos juntos entrarmos nesta dimensão de intercessão, colocando o nosso coração para que essas cadeias do inferno sejam quebradas e você seja colocado em liberdade. Queridos, num momento como este, que para algumas pessoas é, mais um culto de quarta-feira. Não é mais um culto de quarta-feira. Esse é o momento em que nós nos reunimos para buscarmos a face do nosso Deus. E o Deus que nós servimos, Ele tem resposta para nós. A Bíblia diz que a nossa esperança no Senhor, ela não será frustrada. A nossa esperança no Senhor, ela não será frustrada. Diga para o seu irmão, seja intenso. Não lance a flecha apenas 2 ou 3 vezes, 4 vezes. Já lancei 3, 4 vezes, não vou lançar mais. Nós vamos continuar lançando as flechas.
Nós vamos continuar em oração, em intercessão e súplicas. Não importa. O que as pessoas possam dizer: olha, você já está servindo a esse Deus há uma semana e nada aconteceu. Eu já estou servindo quer saber a minha idade? Como diz o apóstolo, desde o ventre da minha mãe, separado para Deus, na jornada do desenvolvimento da minha fé, e vou continuar até o arrebatamento, ou então até que a morte nos separe, mas Deus me livre disso. Diga glória a Deus. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lucas capítulo 18, versos 1 a seguir. Lucas 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Este texto fala, e o título é O Juiz Iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diga: orar sempre e nunca desistir. Diga: orar sempre e nunca desistir. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai, olha o que ele está dizendo, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, que depressa lhes fará justiça. Digo-vos, é uma afirmação, que depressa, diga depressa. Quem disse isso foi Jesus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Um juiz iníquo. Por um tempo ele não atende, não atenta para a expressão daquela mulher que clamava diante dele, de dia e de noite, como que estivesse molestando a alma dele. Mesmo ele não temendo a Deus, e nem temendo aos homens, respeitando aos homens, ele vai julgar a causa daquela mulher. E o Deus que nós servimos? Jesus diz na parábola que depressa Ele vai tomar a nossa causa. Diga para o seu irmão: depressa Deus vai tomar a sua causa. Depressa Ele vai tomar a sua causa. Esta é uma boa noite para que Deus tome a sua causa. Você vai apresentar a sua causa diante dele. Eu vou encerrar voltando para Efésios capítulo 13.